Agora, mas não podemos entender isso a menos que juntemos tudo isso. Estamos tentando montar isso. Agora, Mateus 24, vocês se lembram de como isso aconteceu? Uma pergunta foi feita. Jesus fez algumas declarações muito surpreendentes para sua igreja naquela época, de que não ficaria pedra sobre pedra. E eles reconheceram que isso era algo muito sério. Eles pensaram que isso levaria ao fim do mundo. Verso 3, e diz, e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram-se a ele em particular, dizendo, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e o quê? E o fim do mundo. Então eles queriam entender algo sobre os sinais de sua vinda e do fim do mundo. E Jesus lhes deu sinais. Nós conversamos um pouco sobre isso, mas quero pular para o versículo 32. O verso 32 diz, e isso é tão profundo, que teremos que analisar camada por camada, temos que voltar a isso, e há mais a ser dito nesta primeira parcela. Nós estamos colocando uma camada diferente, estamos escavando e vendo uma camada diferente, mas diz, aprendam agora a parábola da figueira, quando seus ramos ainda estão tenros e as folhas já brotam, vocês não precisam adivinhar, mas saber que o verão está próximo. E diz, da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, não fiquem adivinhando, mas o que? Saibam que está próximo. Quão próximo? Até mesmo às portas. Da última vez, descobrimos o que significava estar às portas. Na porta, não significava que havia uma porta de madeira no céu, não é disso que ele está falando. E no versículo seguinte, ele nos diz, no versículo 34, a primeira palavra diz, em verdade, sabemos que isso significa uma certeza de uma verdade que torna mais claro o que ele está dizendo. Ele deixa isso claro. O versículo 34 nos diz o que significa estar à porta. O que isso significa? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Agora quero que vocês entendam uma coisa. Esta não é a primeira geração, é a geração final. A última geração, a geração limite. E eu quero que vocês entendam como vocês sabem disso. E diz, agora, por favor, sublinhem isso. Às vezes dizemos coisas que não queremos e às vezes elas simplesmente passam desapercebidas, mas eu quero que vejam isso. Disse que esta geração fará o quê? Não passará. Agora isso nos diz alguma coisa. O que isso significa? Vamos ver isso. Por quê? Quando você entender isso, seremos capazes de fazer o que aqueles astrônomos fizeram. Vocês se lembram que em nossos primeiros vislumbres do último estudo falamos sobre a ciência da astronomia? Olhem para a sua tela e vocês verão a ciência da astronomia. Vocês se lembram que falamos sobre o sistema solar e os 8 planetas e os outros? Vocês se lembram que falamos sobre a descoberta de um planeta, particularmente a descoberta de Netuno? Vocês se lembram que notamos que a descoberta de Netuno foi diferente da de qualquer outro planeta? E eu prometo a vocês que a maneira como eles encontraram Netuno é a maneira como nós teremos que encontrar 2025. Vejam, meus irmãos e irmãs, eles não encontraram Netuno apenas olhando com seus olhos naturais e então simplesmente viram. Eles foram capazes de prever Netuno antes mesmo que alguém ouvisse. E os verdadeiros estudantes da Bíblia que entendem os primeiros vislumbres da verdade foram capazes de identificar 2025 como um ano atípico antes mesmo de realmente verem o ano. Não esperamos até 2025 para nos dizerem que isso iria acontecer, porque é que, irmãos e irmãs, neste ano o governo Trump começou de novo. E vamos mostrar a vocês fazendo algumas coisas que vão levar à lei dominical. Porque esse novo Papa, o Papa Leão XIV, voltou à cena? Porque, irmãos e irmãs, vemos as políticas econômicas em vigor e o desenvolvimento de uma guerra civil? Porque mais 2 peças que estão sendo preparadas foram lançadas em julho de 2025? É porque, irmãos e irmãs, este não é um ano comum. Mas não esperamos até que o Papa morresse. Não esperamos para ver isso. Nós sabíamos disso. Por quê? Não por causa da ciência da astronomia, mas por causa dos sinais da profecia, na qual podemos captar os primeiros vislumbres da verdade e ver os eventos atuais à luz da profecia bíblica.
Estou estudando com vocês uma compreensão dos eventos atuais e estou lhes dizendo que em 2025 poderemos identificar que este ano não será um ano comum, profético em sua natureza, e que ainda não acabou, está se preparando para piorar. Vocês viram a enchente que atingiu o Texas e o derrubou? Mais de 100 pessoas morreram, uma terrível inundação, muitas crianças perdidas. Ainda não acabou. Vamos ver uma enchente pior. Veremos incêndios piores que o de janeiro. Veremos uma devastação ambiental pior. O profeta nos disse no livro O Grande Conflito, páginas 588 e 589, que isso iria acontecer, levando a lei dominical. Meus irmãos e irmãs, esta é outra peça do quebra-cabeça. Vai piorar. Essa crise econômica e as tarifas não vão continuar flutuando. Estamos nos preparando para ver algo e Deus, em sua misericórdia, está nos segurando. E nos disse que deveríamos orar por mais alguns anos. Irmãos e irmãs, na ordem natural das coisas, se Deus não estendesse o máximo que pudesse, o que está acontecendo, veríamos uma guerra civil e uma lei dominical neste ano. Mas é a misericórdia de Deus que está segurando isso. E eu não luto contra a misericórdia de Deus, não vou ser como Jonas. Jonas tinha medo de falar sobre o que estava acontecendo, porque sabia que Deus era misericordioso. Mas, meus irmãos e irmãs, vou contar a vocês o que está acontecendo e que tudo pode desmoronar agora mesmo. E a única coisa que irá segurá-lo, os ventos, é Deus e os anjos, segurando os ventos da contenda. Mas nos é dito para orar por isso. Mas, meus irmãos e irmãs, mesmo que Deus possa segurar isso o máximo que puder, Ele não pode segurar isso para sempre. Vocês sabem por quê? Há um limite e temos que juntar as peças do quebra-cabeça. Vão para Jeremias 5, mas lembrem-se de que a única maneira de entender a ciência não é a astronomia, mas a profecia. É assim que podemos encontrar não Netuno, mas 2025 mais ou menos. Para que este não seja um ano comum, temos que entender as gerações e temos que entender que há um limite e que esta geração não passará. Como isso se encaixa? Vamos voltar para Jeremias capítulo 5. Vocês vão para suas Bíblias, para Jeremias capítulo 5. Estamos juntando isso rapidamente agora. Em Jeremias capítulo 5, observem o que a Bíblia diz, começando no versículo 22, e diz: Não me temais, diz o Senhor, não tremereis diante da minha presença, que estabeleci a areia do mar por limite perpétuo. Vocês podem circular a areia e circular limite. Diz que é um decreto perpétuo que não pode ser ultrapassado. Então observem que a areia era um limite, e um limite é simplesmente um lugar por onde você não pode passar, um lugar que você não pode passar, e embora as ondas se agitem, em outras palavras, vocês podem até tentar passar por elas, mas elas não prevalecerão. Embora rujam, eles não conseguem fazer o quê? Eles não podem passar por cima disso. Então, um limite é um lugar onde você não pode passar. Mesmo que você tente, você não pode prevalecer. E você não pode passar por isso. Essa é uma definição bíblica para limite, que eu não inventei essa definição, mas é uma definição bíblica do que é um limite. Agora, meus irmãos e irmãs, em todos os escritos do Espírito de Profecia, nós vemos o fato de que há um limite. Em todos os escritos do Espírito de Profecia. Vocês se lembram desta citação, que olhamos para ela agora na tela, que há um limite. Não vou perder tempo lendo tudo isso, mas vocês veem isso no Serviço Cristão, página 44. Há um limite. Vocês veem essas 4 palavras e essa linha no livro O Grande Conflito. Há um limite. Vocês veem isso no volume 9, página 13. Há um limite. Vocês veem isso em Profetas e Reis, página 417. Há um limite. Vocês podem ler isso em todo o Espírito de Profecia. Há um limite, há um limite, há um limite. Vimos a escrita que está na parede. Lemos nas Lições Objetivas de Cristo. Vamos ler isso. Lições Objetivas de Cristo, página 177. Vamos ler isso juntos. E diz: o mundo se tornou ousado na transgressão da lei de Deus. Mas vou lhes contar uma coisa, não apenas o mundo, mesmo na Igreja Adventista, há homens que estão ficando ousados, e eles estão
sabe de uma coisa? Podemos ficar aqui para sempre, que o plano da redenção pode durar para sempre. Deus é tão amoroso e misericordioso. E escutem, Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas em seu caráter há misericórdia e justiça. Em seu caráter há ao mesmo tempo longanimidade e limites. Ambos estão no caráter de Deus. E diz que o mundo se tornou ousado na transgressão da lei de Deus. Por quê? Por causa de sua longa paciência. Os homens pisotearam sua autoridade. Eles se fortaleceram mutuamente na opressão e na crueldade contra sua herança, dizendo: como se sabe de Deus? E há conhecimento no Altíssimo? O profeta está citando o Salmo 73, verso 11. Mas agora observem o que o profeta continua dizendo. Mas há uma linha traçada na areia do tempo. Existe uma linha além da qual, o que diz que eles não podem passar. Existe uma linha que eles não podem ultrapassar. Está próximo o tempo em que eles atingirão o limite prescrito. E então diz, mesmo agora, eles quase ultrapassaram os limites da longanimidade de Deus. E como ela chama esses limites? Os limites da sua graça, os limites da sua misericórdia. Agora, o que acontece quando chegamos ao limite? Diz que o Senhor intervirá para reivindicar a sua própria honra. Agora, meus irmãos e irmãs, se chegarmos ao limite, Deus não vai ficar parado sem fazer nada. E naquele momento, quando esse limite for atingido, Ele deve se levantar e reivindicar sua lei oprimida e seu caráter. Agora, meus irmãos e irmãs, tudo o que o profeta disse, a Bíblia disse. Nós encontramos na Bíblia exatamente o que o profeta disse, que há um limite. É um lugar que não pode ser ultrapassado. Vimos que isso não é verdade apenas na natureza. Lemos isso em Atos capítulo 17, verso 25 e 26, que há limites e fronteiras para o mundo. Então descobrimos que eles estão vinculados e limitados à própria nação, que cada nação tem um limite. Isso foi verdade na Babilônia, tinha um limite, verdadeiro para a Medo-Pérsia, verdadeiro para a Grécia, verdadeiro para Roma, verdadeiro para Roma pagã, verdadeiro para Roma papal. 1260 anos foi o limite até receber a ferida mortal. E isso é verdade no caso da América. A América tem um limite. E vamos mostrar a vocês que tudo isso que está se encaixando até os eventos finais que nos mostram que 2025 não é um ano comum. Agora, meus irmãos e irmãs, vão ao livro de Jó, capítulo 14, novamente. Agora, vimos que Jeremias 5 mostrou esse limite geográfico ou fronteira geográfica, mas temos que ter certeza de que identificamos que um limite é um lugar que não se pode passar, mas não apenas geograficamente. Em Jó capítulo 14 temos evidências bíblicas de que nos dão provas inequívocas de que um limite pode ser aplicado não apenas a um local, mas a um tempo. Em Jó 14, vamos lá rapidamente, Jó 14. Vejam o que a Bíblia diz em Jó capítulo 14, verso 5. E no verso 5 a Bíblia diz: visto que os seus dias estão determinados. Agora, quando você fala sobre dias, isso é local ou tempo? Vocês sabem claramente que é sobre tempo. Visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses. Agora, quando você lida com o número de meses, isso está lidando com geografia, localização ou tempo? Está lidando com tempo. O número dos seus meses está contigo, e diz, seus números estão contigo. Tu estabeleceste os seus limites. Que o quê? Limites. Agora observem qual é esse limite, que ele não pode ultrapassar. Seja em relação à geografia ou a tempo, um limite é um lugar onde não se pode passar. Então, meus irmãos e irmãs, voltem agora para Mateus 24 e observem agora, quando juntamos tudo isso, o que Mateus 24 está nos dizendo. Agora, vocês entendem claramente o que está sendo dito. Em Mateus capítulo 24, verso 32 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos ainda estão tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão.
Versículo 33. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mas agora, queremos nos concentrar no versículo 34. Em verdade vos digo que esta geração não fará o quê? Não fará o quê? Não passará. Bem, o que significa não passar? Acabamos de descobrir em Jeremias, em Atos e em Jó, que quando algo não pode passar é chamado de fronteira ou limite. Então, quando se diz que esta é uma geração que não passará, é uma geração limite, uma geração que não se pode passar. Mesmo que a geração tentasse, rugisse e tentasse passar, não conseguiria, porque há um limite que não podemos passar. E meus irmãos e irmãs, é por isso que o profeta deixou isso claro. Ela disse claramente, lemos no volume 9, vocês estão vendo isso na sua tela. Lemos no volume 9 o que o profeta disse, no livro O Grande Conflito, página 53, e diz que as chamas que consomem as cidades da planície lança sua luz de advertência, até mesmo para os nossos dias. Aprendemos a terrível e solene lição de que, embora a misericórdia de Deus seja duradoura, Ele é misericordioso? Sim. Ele suporta muito tempo? Sim. Ele é longânimo? Sim. Mas diz que a sua misericórdia é longamente suportada pelo transgressor. Mas há um limite, além do qual os homens não podem continuar pecando. E quando esse limite é atingido, então as ofertas de sua misericórdia são retiradas e a ministração de seu julgamento começa. E eu estou lhes dizendo que em 2025, isso está falando sobre 2025. Vocês dizem, como você tem tanta certeza? Bem, segurem seus assentos. Agora, esperem, o que precisamos fazer é unir gerações, entender gerações e limites e seremos capazes de ver isso claramente. Eu quero que vocês possam ver isso com seus próprios olhos. Então agora, meus irmãos e irmãs, vamos unir isso com gerações. Vamos agora para a Bíblia em Provérbios capítulo 30. E o que quero que vejamos é que queremos ser capazes de identificar as gerações. Como? Alguém pode dizer, bem, como chegaremos a 2025? Aguentem. Aguentem, aguentem. Estamos estudando, estamos montando as peças do quebra-cabeça. Não terminaremos isso nesta edição, mas começaremos a ver isso mais claramente. Vai ficando cada vez mais claro, cada vez vai ficando mais claro, cada vez mais próximos. Provérbios 30. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 30. E agora lembrem-se, uma vez que você tem a chave que abre toda a Bíblia, o plano de redenção é o ponto central. Lemos isso no livro Educação, páginas 125 e 126. Esta é a imagem. Percebemos que tudo o que lemos está se revelando, cada passagem. Então, de alguma forma, Provérbios 30 se encaixa no plano de redenção e vamos descobrir o que ele diz. Provérbios 30 e o verso 11, vejam o que diz. Há uma geração. Interessante. Lembrem-se, temos que encontrar a geração que não passará, mas para encontrar a geração que não passará, temos que descobrir que existe uma geração específica. Há uma geração, não gerações, mas há uma geração, algo específico. Agora, diz que há uma geração. Observem o verso 11. Há uma geração. Primeiras 4 palavras. Vejam o verso 13. Há uma geração. Vejam o verso 14. Há uma geração. Evidentemente, o sábio está tentando nos dizer, caso vocês não tenham entendido, que existe uma geração. Agora, observem o que ele conecta imediatamente com essa geração especial. O versículo 14 diz, há uma geração, mas olhem para o versículo 15, o próximo verso, e diz, a sanguessuga do cavalo tem 2 filhas chorando, dá e dá, estas 3 coisas que nunca estão satisfeitas, e 4 coisas que dizem que não, é o suficiente. Agora, eu quero que vocês entendam algo. Imediatamente após o sábio falar sobre esta geração, ele começa a falar sobre algo chamado 3 e 4. 3 e 4. A Bíblia é profunda, irmãos e irmãs. E, de fato, vamos observar isso por um momento. Depois de falar sobre a geração, vou contar uma coisa para vocês, para entender a geração que não passará, a geração limite. E então 2025, mais ou menos, não é um ano comum. Temos que entender a geração. E 3 e 4. Temos que juntar tudo isso.
Agora olhem o que diz. Vamos pular agora para o versículo 18. Ele diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas 4 que eu não conheço. 3 e 4. Vamos pular o 21 e vamos para o 24. Ele diz: há 4 coisas que são pequenas na terra, mas são extremamente sábias. Vejam o versículo 29. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 lindos, e estão indo bem. Então, isso nos mostra algo sobre a 3ª e a 4ª geração. Mas agora eu quero que vocês voltem para o versículo 21 e vejam o verso 21. Ele diz: por 3 coisas a terra está devastada, e por 4 que ela, a terra, não pode suportar. Então agora, meus irmãos e irmãs, quando vocês não conseguem suportar algo, o que isso significa? Ao não conseguir suportar, significa que não aguenta mais. Então, 3 e 4. E 4 é sempre o superlativo, é o limite, é o extremo. Então, algo sobre encontrar a geração final, e quando estudamos a Terra, precisamos entender algo sobre 3 e 4. Na verdade, venham comigo para o livro de Amós. Vá para Amós capítulo 1, e eu quero que vocês vejam isso, pois de alguma forma os limites nos levam a 3 e 4. E meus irmãos e irmãs, isso nos diz que 2025 não é um ano comum. Vamos ver isso. Agora, vamos para Amós 1. Agora vejam o que o profeta diz. O grande conflito, página 370. O profeta diz: uma palavra do Salvador não deve ser destruída por outra. Embora ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos e obrigados. O homem não precisa adivinhar, mas saber quando está próximo. Agora a Bíblia diz a mesma coisa. Lemos isso em Mateus capítulo 24, versos 32 e 34. Então o profeta diz que somos ainda ensinados que desconsiderar seu aviso, recusar e negligenciar saber quando a sua vinda está próxima, será para nós tão fatal quanto foi para aqueles que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Foi fatal para eles. Eles morreram. Eles perderam suas vidas. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabem quão terrível foi se afogar no dilúvio pela ira de Deus e acordar para queimar em um lago de fogo. E Deus nunca pretendeu que aquela morte na água ou aquela morte no fogo nos acontecesse se tivéssemos essa experiência com Jesus. Mas agora observem que o profeta diz que isso não precisava acontecer, mas para estarmos preparados para isso, uma das coisas que precisa acontecer é que precisamos saber quando a sua vinda está próxima. Não apenas instruídos, mas somos obrigados. Vejam o que diz: a saber quando está próximo. Agora, meus irmãos e irmãs, é exatamente isso que a Bíblia diz. Como sabemos quando está próximo? Lemos isso em Mateus 24, que sabemos que está próximo quando estiver às portas. O que significa isso? A geração que não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. O que nos ajudará a descobrir esta geração final? 3 e 4. O que Amós diz? Vamos ler. Amós capítulo 1. Amós 1, começando no verso 3. Vejam o que a Bíblia diz. A Bíblia agora fala sobre uma grande crise que virá sobre o mundo. E diz, de fato, vamos olhar para o versículo 2. Amós 1, verso 2 diz: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E as habitações, os pastores se lamentarão, e o cume do Monte Carmelo se secará. Uma grande crise está chegando. Então o versículo 3 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Agora observem novamente que esses 3 e 4 trazem uma crise. E diz, porque trilharam Gileade com instrumentos de trilhos de ferro. Vejam o versículo 6, e diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4, o que ele fará? Não retirarei o castigo delas. Agora, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam uma coisa. É o mesmo para essas diferentes nações. Portanto, 3 vezes foi terrível, mas Deus tolerou, mas 4 vezes ele não pode suportar. Por 4 vezes foi o suficiente. Por 4 vezes ele não pôde evitar o castigo, porque eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom.
Olhem para o versículo 9. O verso 9 diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não me desviarei. Olhem para o versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Olhem para o verso 13. Assim disse o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo. Agora quero que vocês entendam algo. Talvez vocês não consigam ver dessa forma, mas se vocês tivessem um mapa e estivessem realmente olhando para essas nações, essas eram as nações que estavam ao redor de Israel. E a maneira como o profeta fez isso, sob inspiração divina, ele estava se aproximando cada vez mais do povo de Deus. E quando você começa a chegar em Edom e Amon, estes estavam relacionados aos filhos de Israel. Lembre-se de que quando você estuda Gênesis 18, 19, os filhos de Amon e Moabe eram, na verdade, descendentes de Ló, que estavam ligados a Abraão e ao povo de Deus. E assim, ele está cada vez mais perto. Na verdade, vejam o versículo 1 de Amós 2, 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. Agora, vocês percebem que ele está cada vez mais próximo de parentes, e agora ele se move da nação para a denominação e para o povo de Deus. Olhem para o verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos descobrir que da mesma forma que Deus lida com as nações em sua esfera, Deus lida com a denominação ou o povo de Deus em sua esfera. E então, meus irmãos e irmãs, descobriremos que Deus é paciente com uma geração ou nação, 3 e 4. 3 e 4. E então, se não houver mudança para melhor, ele não poderá revogar a punição. Você diz, o que você quer dizer? Está inventando isso? Não, não, não. Quero mostrar para vocês que exatamente o que vimos na Bíblia está no espírito de profecia. Vejam o que diz no volume 5 dos Testemunhos. Olhem para a tela, página 207 do volume 5 dos Testemunhos, neste capítulo do selo de Deus. E diz, Jesus está prestes a deixar o quê? O propiciatório do santuário celestial. Agora, onde fica esse propiciatório? Vocês se lembram que descobrimos que o propiciatório é o móvel da Arca da Aliança onde está a lei, que não está no pátio externo, no lugar santo. Sabemos que o propiciatório está no lugar santíssimo. Então, o que o profeta está nos dizendo que Jesus está prestes a deixar o lugar santíssimo. Gostaria de saber quando? Vamos continuar lendo. Diz que ele está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial para vestir as vestes de vingança e derramar sua ira em julgamento sobre aqueles que não responderam à luz que Deus deu. Agora, lembrem-se do que vimos em Amós, que são 3 e 4. Mas isso diz que ele vai derramar seus julgamentos sobre aqueles que não responderam, e continua dizendo que a sentença contra uma obra má não é executada rapidamente. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Em vez de serem amolecidos pela paciência e tolerância que o nosso Senhor exerceu para com eles. Acho isso interessante, porque se Deus nos desse mais de 2025, muitas pessoas dirão, veja, nada acontecendo. E como somos tolos, em vez de ficarmos amolecidos ao ver que Deus nos deu mais, ficamos ousados. E então isso faz com que Deus tenha que puxar e permitir que os julgamentos comecem. Mas diz que foi porque fomos ousados na transgressão. Diz que, em vez de serem amolecidos pela paciência e longanimidade que o Senhor exerceu para com eles, aqueles que não temem a Deus e não amam a verdade, fortalecem seus corações em seu mau caminho. Mas agora observem, mas há limites, até mesmo para a paciência de Deus. Portanto, Deus deve interferir e reivindicar sua própria honra.
Agora observem que diz que Jesus está prestes a deixar o propiciatório ou o lugar santíssimo. Mas nos diz que ele não pode permanecer no lugar santíssimo para sempre. Há limites de quanto tempo ele pode ficar lá antes que seu trabalho possa terminar e antes que ele saia de lá. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês deveriam escrever na tela um diagrama que diz Jesus no lugar santíssimo e separar isso em limites e então descobrir se esses limites têm alguma coisa a ver com gerações. E eu me pergunto se as gerações têm algo a ver com 3 e 4. Agora, acabamos de ler o volume 7, havia limites. Não importa quão longânimo Deus seja, há limites para quanto tempo ele pode permanecer naquele lugar santíssimo. Agora, meus irmãos e irmãs, você e eu sabemos que Jesus entrou no lugar santíssimo quando? Em 22 de outubro de 1844. Ele não pode ficar lá para sempre. Não importa quão compassivo ou longânimo seja, há limites. E veremos seus limites no seu caráter, no caráter de Deus, mesmo diante da longa e boa paciência de Deus. E continua, observem o próximo parágrafo, a próxima página 208, volume 5 diz, dos amorreus o Senhor disse... Agora, o profeta não está apenas mencionando os amorreus. Na verdade, vamos para Gênesis. Deixe-me mostrar isso a vocês. Vão para Gênesis 15. Quero que vocês vejam isso. Quero que vocês vejam isso na Bíblia. E vejam o que a Bíblia diz em Gênesis 15. Deus profetizou que os descendentes de Abraão seriam escravos no Egito. Não trataremos disso nos versos 13 e 14, mas no versículo 16 diz isso. Mas na quarta geração eles subirão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Agora o profeta não está apenas trazendo histórias que te dão livros de histórias e te colocam para dormir, não te contando histórias para dormir. O profeta está falando sobre algo e nos mostrando evidências bíblicas do que está prestes a acontecer. Então, primeiro os profetas falam sobre deixar o lugar santíssimo, algo sobre os amorreus, e essa questão com o povo de Deus nos ajuda a entender melhor quando Jesus deixará o lugar santíssimo e onde estão os limites de Deus. Is going to leave the most holy place and where the limits of God are. Agora, meus irmãos e irmãs, o profeta então diz, sobre os amorreus o Senhor disse que na quarta geração eles voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. O profeta está citando, ela continua dizendo, embora esta nação fosse notável, porque sua idolatria e corrupção ainda não havia enchido o cálice de sua iniquidade. Observem agora, e Deus não daria a ordem para que ela fosse destruída. Lembrem-se de Amós, 3 coisas aconteceram, mas Deus suportou, mas na quarta ele não pôde suportar. Mas ele continua, o povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira marcante para que pudesse ser deixados sem culpa. Agora escutem. O compassivo Criador estava disposto a suportar a iniquidade deles, não para sempre, mas observem agora, até a quarta geração. Então, se nenhuma mudança fosse vista para melhor, seus julgamentos cairiam sobre eles. Então agora, meus irmãos e irmãs, de alguma forma, Jesus no lugar santíssimo, no propiciatório, abaixo do qual está a lei dos 10 mandamentos, Deus está nos dizendo que Ele entrará lá em 1844 e estará lá. Ele gostaria de sair mais cedo, mas há um limite, além do qual Ele não pode passar, antes de permitir que seus julgamentos caiam sobre eles. E vimos que há uma geração de 3 e 4 em Provérbios, e em Amós é dito claramente que por 3 ele suportaria, mas por 4 ele não pode suportar. Assim como diz este versículo, se não houvesse mudança para melhor. Então, na quarta geração, ele permite que seus julgamentos ou seu castigo caíssem sobre eles. Nós vimos isso. Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa que o que temos de fazer então é ver que os limites nos levam a olhar para a tela, até a quarta geração. E então é algo que acontece. Então observem, meus irmãos e irmãs, o profeta nos diz o que acontece. O volume 5, página 208, continua com precisão imerecida. O infinito ainda mantém uma conta
com todas as nações, enquanto sua misericórdia é eterna, com causa de arrependimento. Essa conta permanecerá aberta, mas quando os números atingirem um certo valor que Deus fixou, o ministério de sua ira ou punição começa. A conta se encerra. Em outras palavras, o tempo de graça se encerra. O limite é atingido. O profeta diz: a paciência divina cessa. Não há mais súplicas de misericórdia em favor deles. E então o profeta diz: o profeta, olhando através dos séculos, teve este tempo apresentado diante de sua visão. Então, o que o profeta está dizendo é profundo. Quero que vocês entendam isso. O profeta está nos dizendo que Jesus está prestes a deixar o propiciatório do lugar santíssimo. Ele não pode fazer isso até que um limite seja atingido, porque ele é um Criador compassivo. Vemos então algo sobre 4 gerações, e então o profeta diz que Deus realmente permitiu que um profeta visse quando o limite foi atingido. Agora, observem de qual profeta ele está falando e de qual livro da Bíblia ele está falando. Se você olhar para o texto dos profetas, página 207, parágrafo 3, o profeta diz: agora você vai descobrir que 2 profetas foram mencionados. Um deles foi Apocalipse 7. Foi João, o revelador, que viu o selo. É por isso que o capítulo é chamado de O Selo de Deus. Mas agora, observem o que ela diz, que outro profeta viu a mesma coisa, e ele cita, diz isso. Ela está citando na página 207, parágrafo 3. Ele também clamou aos meus ouvidos, dizendo: fazei chegar os que têm autoridade sobre a cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E ela chamou o homem vestido de linho, que tinha a corneta do escritor, à sua cintura. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta. Vocês sabem onde isso está na Bíblia? Vamos para Ezequiel. Deixem-me mostrar a vocês. Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 9, verso 1, vocês verão que é exatamente isso que o profeta está citando. E diz: ele também clamou aos meus ouvidos em alta voz: fazei chegar os que têm autoridade sobre a cidade. A mesma coisa. Então no versículo 4 diz: e o Senhor lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque nas suas testas. Agora observem que Ezequiel viu o selo em Ezequiel 9. O selamento. Apocalipse 7, João, o revelador, viu o selamento. Eles estavam olhando para a mesma profecia. Quando vocês leram este capítulo, e de alguma forma, tudo isso está ligado à 4ª geração. E vamos provar isso pela graça de Deus. Vocês estão prontos para estudar isso, meus amigos? Agora, quero contar a todos vocês os detalhes. Eu vou, mas meu tempo nesta sessão acabou. Mas vou lhes dizer uma coisa: na próxima sessão vamos continuar aqui. Mas o que eu quero fazer antes de encerrarmos, quero que vocês vejam o que está se preparando para acontecer. E nesta 4ª geração, nós vamos realmente ver, irmãos e irmãs, que seremos capazes de passar pelas gerações e ver que a mesma profecia que João viu em Apocalipse é a mesma profecia que foi vista em Ezequiel capítulo 9. Vamos realmente ver 3 e 4, porque como isso se encaixa? Agora vocês se lembram do que está sob o propiciatório? O que está sob o propiciatório é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus e nos diz quem é Deus, o Criador compassivo. O 4º mandamento mostra que ele é um Criador compassivo. Mas agora, meus irmãos e irmãs, no 3º mandamento, vocês se lembram do que ele diz? Ele fala sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque diz que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas aí diz que as iniquidades durarão até quanto tempo? As iniquidades chegarão até o quê? 3ª e 4ª geração. Veremos isso na lei de Deus, em seu caráter. Há até 3 e 4.
a terceira geração e a quarta geração, mas então, se não houver mudança para melhor, vem o castigo. Tem que ser derramado. Este é o caráter de Deus e ele não muda. Vemos isso acontecendo agora hoje e vamos descobrir que isso nos ajudará a entender 2025. Bem, como isso acontece? Na próxima vez, em nosso próximo estudo, veremos como as gerações, através dos limites, através de 3 e 4, mostrando que em 2025 os juízos de Deus devem começar a cair.